Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. Eliseu se ne tornò a Gilgal, nel paese c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, ele disse al suo servo: metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di erba selvatica, ne cose i frutti, ne riempì la veste e al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove era la minestra. Ma non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata esclamarono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola. E non ne poterono mangiare. Eliseo disse: ebbene, portatemi della farina. La gettò nella pentola e disse: versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Preghiamo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, diante da tua palavra, que será exposta, que será pregada. Eu peço ao Senhor Deus que fale conosco, que o Senhor unja esta palavra e que ela possa alcançar a necessidade do nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uma frase que as pessoas costumam usar, principalmente nesse nosso momento agora, que existe este culto ao corpo. As pessoas costumam dizer assim, que você é aquilo que você come. Já ouviram essa frase, né? Você é aquilo que você come. E não tem nada de errado com essa frase, porque aqui tem um discurso também envolvido, um discurso de saúde. E nós estamos vivendo nessa sociedade cada vez mais exigente, uma sociedade cada vez mais interessada na qualidade das coisas, e principalmente na qualidade dos alimentos. Amém? Na verdade, nós somos feitos e fomos criados desse jeito. Nós fomos criados para apreciar as coisas boas. O nosso próprio organismo é assim. Por exemplo, se você come alguma coisa que é estragada, alguma coisa que não te faz bem, naturalmente o teu organismo reage. Amém ou não? Vem um vômito, um mal-estar, e uma maneira de você botar aquilo para fora, que aquilo é uma coisa estranha que está entrando dentro de você. Então nós somos assim. Nós somos pessoas que somos criados para apreciar coisas boas, e principalmente na questão dos alimentos, nosso próprio organismo é assim. E se a gente comer alguma coisa letal, alguma coisa envenenada, seguramente iremos a óbito. Amém? Isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus para nós é alimento. Amém? A palavra de Deus para nós é um alimento saudável, que ela não alimenta o nosso corpo, ela alimenta a fome da nossa alma. Você sabe por que as pessoas procuram os prazeres no mundo? Não é porque elas gostam dos prazeres, é porque a alma está gritando por uma satisfação. Estão me seguindo, sim ou não? A alma está desejando uma satisfação, então elas comem o que tem na frente. Até mesmo porque a Bíblia diz assim: para o afamado, até o amargo é doce. Para quem está com fome, até o amargo se torna doce. E a nossa alma é uma alma afamada, desejada de receber algo da parte de Deus.
E quando as pessoas não conhecem a Deus, elas então buscam em outras coisas, em outros lugares, em outros prazeres, para tentar preencher aquela fome da sua alma. Essa palavra que nós lemos, para mim, é interessantíssima. Porque a história diz o seguinte, chega a ser engraçada a história. O profeta Eliseu vai a uma cidade chamada Gilgal, era a sede dos profetas. E ele chega ali, o pessoal se senta, todo mundo conversando e batendo papo, contando as histórias bíblicas, quem sabe. Eram todos profetas, sacerdotes, era gente religiosa, vamos dizer assim. E o Eliseu diz assim, olha, prepara a panela e vamos preparar uma sopa aqui para o pessoal. Só que tinha um detalhe, vamos preparar sopa, porém a Bíblia diz o seguinte, tinha fome, carestia na terra. Você preparar fome para um grupo de profetas, num ambiente de fome, é um negócio meio complicado, mas eles fizeram. Aí um dos rapazes se inventou uma ideia, falou, olha, eu vou no campo colher algumas ervas para dar um volume aqui na sopa. E ele foi e pegou ervas envenenadas. E ele trouxe, não sabia, colocou na panela e preparou ali a minestra, a sopa. Quando foi servir, que eles se assadearam, que provaram aquela sopa, alguém gritou lá, Senhor, tem morte na panela, tem veneno. E o que aconteceu com o profeta Eliseu? O profeta Eliseu, como um bom nordestino que era, pegou um pouco de farinha. Nordestino não, todo brasileiro gosta, né? A gente fala do nordestino com todo respeito e carinho, né? Pegou um pouco de farinha e falou, tem farinha? Ele falou, tem farinha. Traz aqui, despejou um pouco de farinha na panela. E então aquela sopa foi salva. Todo o veneno desapareceu. E eles puderam comer. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Meditando sobre essa palavra, irmãos, eu pensei em alguma coisa que tem a ver com a nossa vida espiritual, porque às vezes, sem perceber, nós morremos espiritualmente. Me seguinte. Se nós não fazemos atenção à nossa conduta, à nossa vida, se não fazemos atenção a como estamos nos movendo na nossa dimensão de existência, nós corremos o risco de cair numa situação dessa. Eu quero falar para você como é que você não venha sofrer uma morte espiritual. Amém? Como você evitar a tua própria morte espiritual, que seria uma vera desgraça. Porque a morte física, vamos morrer todos, se Jesus não volta. Mas sabemos que se morremos hoje, estamos com o Senhor, amém ou não? Glória a Deus por isso. Mas se nós morremos espiritualmente, aí sim a coisa é difícil. Porque não tem mais jeito. É morte eterna. Então, como evitar que a gente de alguma maneira prove algum veneno na vida que vá conduzir a nossa vida espiritual à morte? Eu quero deixar algumas lições que eu aprendo aqui nesse texto para nós. Amém? Vocês estão comigo aqui ou não? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto para evitar a morte espiritual: faça uma avaliação da tua vida, do ponto em que você parou, e reavalie a tua própria situação. Amém? Avalie a tua própria vida. Nós precisamos diariamente, eu direi, diariamente, avaliar a nossa vida espiritual. Porque a gente vai se acomodando, vai comendo alguma coisa, vai bebendo outra coisa, vai recebendo coisa ou não vai recebendo nada, e nós vamos murchando na nossa vida espiritual. Nesse texto interessante que Eliseu foi para uma cidade chamada Gilgal. Deixa eu falar para você um pouco o que é Gilgal.
Que Gilgal não é uma cidade qualquer. Gilgal, a palavra Gilgal significa círculo. E essa cidade, esse local, ela tinha um marco histórico e um marco espiritual na vida do povo de Deus. Gilgal, por exemplo, foi a primeira cidade, o primeiro local onde o povo de Israel se acampou depois que saiu do Egito. Eles se acamparam na cidade de Gilgal. Amém, irmãos? Foi na cidade de Gilgal, eu coloco aqui cidade, mas nesse local, que Deus ordenou a Josué de colocar 12 pedras como memorial para as futuras gerações daquilo que Deus tinha feito. Vocês estão me seguindo ou não? Então Gilgal não era um posto qualquer, Gilgal era um posto estratégico, era um posto espiritualmente de referimento para aquela gente. Eliseu estava girando como profeta e daqui a pouco ele se volta e vai para a cidade de Gilgal. Por quê? Porque Gilgal é o ponto de referência. Gilgal é o ponto aonde precisamos reavaliar a nossa vida. Foi em Gilgal que Josué circuncidou o povo de Israel. Fez um pacto com Deus. Então, se nós queremos evitar uma morte espiritual, nós precisamos encontrar a nossa Gilgal. Vocês estão comigo, sim ou não? Nós precisamos encontrar o nosso ponto de referimento. Aonde foi que a nossa vida parou? Aonde foi que a nossa espiritualidade se arrefeceu? Aonde foi que a nossa vida espiritual degringolou? Nós precisamos voltar e encontrar a nossa Gilgal. Encontrar o lugar aonde a gente tinha tempo com Deus. Encontrar aquele espaço na nossa agenda que era um espaço dele e que não é mais. Amém, irmãos? Nós precisamos fazer o círculo de Gilgal e encontrar nossa referência de novo. Porque senão, nós vamos vivendo, nós vamos caminhando, a gente vai fazendo, vai acontecendo, e a gente nem percebe que espiritualidade não existe mais, que relacionamento com Deus não existe mais, que intimidade com o Espírito Santo já não existe mais, e a gente só fica com a casca religiosa. A gente fica com a linguagem, a gente fica com as vestimentas, a gente fica com o jeitão de crente, mas de crente de verdade já não tem nada. Por quê, pastor? Por quê? Porque nós estamos morrendo espiritualmente e nos esquecemos que precisamos fazer o círculo e tornar o nosso ponto de referimento e encontrar novamente a nossa Gilgal. Segunda coisa que eu aprendo: se você não quer morrer espiritualmente, procure a companhia de pessoas que andam com Deus. Amém? Procure a companhia de pessoas que andam com Deus. Eu encontro isso. Diante de uma situação de fome, esse pessoal ficou junto. Vocês perceberam aqui ou não? Se reuniu os profetas em torno a Eliseu, ficaram juntos. Por quê? Porque sozinho nós vamos morrer. Sozinho nós vamos passar fome. Nós somos aqui uma escola de profetas, vamos ficar juntos, porque unidos a gente vai andar para algum lugar. E tem aqui Eliseu como referência. Então, se nós não queremos morrer espiritualmente, precisamos encontrar a companhia de pessoas que andam com Deus. Pessoas que caminham com Deus, pessoas cristãs de verdade, pessoas que vai te dar a bênção, vai trazer bênção para a sua vida, pessoas que vão te abençoar, pessoas que vão ser de graça de Deus para a sua vida. Precisamos nos avitinar dessas pessoas. E no caso aqui, eles estavam unidos, estavam juntos. E a comunhão ali era tão gostosa que o próprio profeta disse assim: vamos preparar uma sopa. Vamos fazer uma sopa, que é uma minestra aqui para todo mundo, e vamos comer.
Então, se nós queremos evitar uma morte espiritual, precisamos estar do lado de pessoas que andam com Deus. Amém, irmãos? Buscar a companhia. Eu fico preocupado quando as pessoas dizem assim: eu tenho mais prazer na companhia das pessoas incrédulas do que na companhia dos irmãos. É um problema. É uma coisa preocupante. Sim ou não? Não quero aqui rotular ninguém, mas essa aqui, esses irmãos, nós, os que não estão hoje, muitos me avisaram, nem eu falei para você, mas não me avisaram que não estariam. Mas nós, irmãos aqui, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, e é isso que a gente tem em comum. Nós temos diferenças gritantes. Nós temos diferença de região que nascemos, nós temos diferença de cultura social, nós temos diferença de educação, nós somos todos diferentes, mas tem uma coisa que nos mantém unidos, queridos, e é o sangue de Jesus, e é isso que mantém a igreja, é isso que sustenta a igreja, e a gente tem que estar próximo do meu irmão. Eu estou com o meu irmão aqui, não abro, porque o meu irmão foi salvo com Jesus também. Eu estou aqui e não quero a companhia do mundo, mas quero a companhia do meu irmão, porque o meu irmão é salvo como eu. Se aproxime de pessoas que andam com Deus. Escute palavras de pastores, homens de Deus. Amém? Na sua casa, coloque louvores para você cantar e adorar a Deus. Vai fazer a sua passeata com o fone de ouvido? Bota um louvor, uma palavra e vai adorando e na intimidade com Deus. Se você não quer morrer espiritualmente. O profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 25, ele disse assim: do dia dos vossos pais no Egito até hoje, eu mandei os meus servos a esta gente, os profetas, eu mandei de dia e de noite, mas eles não quiseram ouvir. O que isso quer dizer? Deus preparou uma igreja para nós. Você tem ideia disso? E Deus preparou esse espaço aqui para você. Que quando você veio, falando aqui com os irmãos do Brasil, quando você veio aqui para a Itália, Deus pensou em preparar uma igreja para a tua vida espiritual. Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus preparou um pastor, obreiros, gente que vai te servir, que vai cuidar de você? Tudo isso é graça do Senhor na sua vida. Prova imaginar se você não tivesse essa comunidade para você ir. Prova imaginar se você não tivesse uma igreja para você frequentar. Prova imaginar como é que estaria a sua vida espiritual. Com a igreja já é uma batalha. É verdade ou não? Nós precisamos nos aproximar de pessoas que seguem a Deus. Terceira coisa que eu aprendo. Vocês têm paciência aí ou não? Pastor, pode dar, nós temos a paciência de Jó. Então eu vou longe. Não. Terceiro princípio que eu aprendo nessa palavra, para você não morrer espiritualmente: espera a orientação de Deus para você resolver os teus problemas. Espera a orientação de Deus para você resolver os teus problemas. Não se precipite. Onde é que eu encontro isso? Vocês perceberam o que é que o profeta pediu para ser feito? Prepara uma sopa, uma minestra. E aí teve um aqui e pensou assim: mas fazer uma sopa com essa fome, eu vou ter que inventar alguma coisa, ter que dar um jeito. Sim ou não? Esse é o nosso problema. Vou ter que fazer uma sopa, mas não tem nada para colocar dentro, então eu vou ter que inventar alguma coisa. Vou no campo procurar alguma coisa, vou fazer do meu modo. E aqui está a grande fregatura do diabo. Porque na verdade o profeta falou para ele assim: prepara a sopa, não mandou ele procurar nada no mato. Ele deveria colocar a panela, porque o profeta disse assim: coloca a panela com água. Ele deveria só colocar a panela com água e deixar a panela lá. O profeta não falou assim: vai dar um giro aí no meio do mato, vê se você encontra alguma coisa para comer. O profeta não falou isso. Disse: prepara a pentola, prepara a panela e stai buono. E aqui eu aprendo exatamente isso, que quando nós não esperamos a orientação de Deus para resolver os nossos problemas, a gente se risca a vida e arrisca a vida dos outros.
Quando você não espera o tempo de Deus, você cria um problema para você e um problema para os demais. Porque não esperou o tempo de Deus. Quis resolver da tua maneira, quis fazer do teu jeito, na tua sabedoria. Você quis sistemar do seu jeito, e aqui tem um grande problema. E Deus está dizendo assim: para resolver os teus problemas, espere que Deus te ajude, não se precipite. Porque algumas iniciativas nossas podem custar a nossa vida espiritual. Ei, te digo de novo. Algumas iniciativas nossas poderá custar a nossa vida espiritual. Esse rapaz saiu para procurar ervas. Mas quem mandou ele fazer isso? Ninguém. Se inventou ele da sola. Queria, melhorar um pouco a sopa. Queria fazer um pouco mais de volume. Queria ver se pelo menos alguém não ia ficar sem, Falou, bom, só essa água aqui não vai dar certo. Vou jogar algumas coisas aqui dentro. Quem sabe a gente faz um guisado aqui, um mexido, um negócio, e todo mundo come e ninguém morre de fome. Mas eu te digo uma coisa, o profeta Eliseu disse assim: coloca a panela, não disse para colocar outras coisas. E aqui eu aprendo uma coisa importantíssima, irmãos. Quantas vezes nós caímos na desgraça e arriscamos perder a nossa vida espiritual porque não escutamos a orientação de Deus, porque preferimos fazer do nosso jeito, porque achamos que é nós que temos que tomar a iniciativa. Se Deus falar para você, fique parado, fique parado. Se Deus falar para você, não faz mais nada, você não faça mais nada. E quando Deus te falar alguma coisa, não se surpreenda com as estratégias de Deus. E você viu aqui, como é que foi curada aqui a sopa? Com farinha. Eu nunca vi farinha sanar uma sopa. Mas tinha a mão do Eterno. Amém, irmãos? Você se lembra a estratégia que Deus usou para fazer cair os muros de Jericó? O que Deus falou para o povo de Israel? Circunda 7 vezes, 7 dias, as muralhas de Jericó. E no último dia faça 7 giros. Tem sentido isso? Um monte de gente marchando, girando em torno do muro. Os cananeus olhavam assim e falavam: essa gente é fora de testa. Aí Deus disse assim para Josué: quando eu disser, toque as trombetas, e o povo grita e glorifica o Deus Yahvé. Quando Israel fez isso, as muralhas caíram. Amém, irmãos? Precisamos fazer como Deus orienta, e não fazer do nosso jeito. Mas para isso, por quê? Porque às vezes nós, pastor, mas é uma coisa boa assim, eu tive uma boa intenção. Irmãos, a sabedoria popular diz assim, que de boas intenções o inferno já está cheio. E de boas intenções não é que a gente vai justificar nada na vida, não. Tem coisas que a gente tem que fazer porque é certo fazer. E se Deus fala um modo, a gente precisa aprender a obedecer a voz de Deus. Já vi tanta gente, por não ouvir a voz de Deus, se perder na vida espiritual. Posso andar avante? Você aguenta aí? Dá um amém aí que me dá uma força. Ai. Aleluia. Como evitar a morte espiritual? 4º princípio. Lembre-se desse princípio importante de vida. Nem tudo que é bom ou que sembra bom de fato é bom. Nem tudo o que parece ser bom é de fato bom. Pode conter morte na panela. Amém? Você imagina que todo mundo olhou para aquela sopa? Eu imagino que era uma sopa deliciosa. Aliás, principalmente porque quando a gente está com fome, todo alimento é gostoso, é verdade ou não? Você come aquela comida gostosa, fala: nossa, você gostou da minha comida? Não, eu estava com fome. Era fome. Porque eu disse já no início, como diz a Bíblia, para quem está com fome, até o amargo é doce. Eu imagino que aquela sopa estava deliciosa, com um aspecto fascinante. E para aquela gente toda morrendo de fome, puxa, fantástico, uma sopa agora
Nossa, com essa fome que a gente está, vamos cair matando aqui nessa sopa. Mas tinha morte na panela. Porque faltou discernimento, porque alguém se precipitou, porque alguém colocou em risco a vida dos outros. Por isso, querido irmão, querida irmã, lembre-se desse princípio. Às vezes aquilo que parece ser bom aos teus olhos, aquilo que atrai os teus olhos, às vezes pode conter naquilo ali a morte. Ainda que seja belo, ainda que seja fascinante, ainda que seja uma coisa que você fala assim, eu estou com fome. E a fome é uma coisa desgraçada. Ter fome é um negócio terrível. Aliás, eu acho que é uma coisa mais terrível que o ser humano pode ter fome. E quando você tem fome, você perde a razão. O ser humano vai buscar no lixo, ele vai buscar, já viu na televisão, né? Vai no lixo, porque é a fome. É uma força que você tem dentro de você, que você precisa daquilo ali. E aqui é um perigo grande. Vocês se lembram de Esaú, irmão de Jacó? Chegou cansado do campo, e Jacó estava em casa e preparou uma sopa. Essa mensagem hoje é para você comer sopa em casa, sabe? O Jacó, que não foi para o campo, que era ali junto da mama, preparou uma sopa, um guisado, um prato de lentilhas. E chega o Esaú afamado. Disse, dá um pouco dessa sopa para mim, que eu estou morrendo de fome. Foi o que o Jacó falou? Eu te dou, se você me dá o teu direito de ser primogênito. Porque o primogênito herdava o lugar do pai. E o Jacó falou assim, eu te dou. Olha a resposta do Esaú. O que me interessa ser primogênito, eu quero é matar a minha fome. E sabe o que diz a Bíblia? Esaú desprezou a bênção de Deus. Veja o que é o perigo. Veja como ele não raciocinou. Porque quando você está com fome, você não raciocina. Quando a sua alma está afamada, você não pensa. Quando a sua alma deseja, você não valuta as consequências. É assim a nossa vida. Por isso que nós precisamos buscar de Deus a verdadeira farinha que sustenta a nossa vida. Então nem tudo que aquilo que é bonito, que é apetitoso, aquela panela bonita com aquela sopa deliciosa, pode estar ali dentro um pítico de morte. E nós precisamos pensar nisso, queridos. Um quinto princípio que eu aprendo, que eu quero deixar para você nesta noite, e qual eu prometo para vocês que eu concluo. Segundo, o quinto princípio que eu aprendo nesse texto é que o alimento não vai nunca desperdiçado. Não se desperdiça alimento. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Não se desperdiça alimento. E o que você faria com essa sopa aqui do Eliseu? O Eliseu não desperdiçou a sopa. Numa terra de fome, pessoal passando fome, um grupo de profeta ali para esfamar, para dar de comer. Você pensa que quando o pessoal gritou, homem de Deus, tem morte na panela, que ele falou assim, joga fora esse negócio aí. Eliseu disse assim, traz-me um pouco de farinha e eu vou colocar aqui dentro. E colocou. E a Bíblia diz que quando ele colocou a farinha naquela sopa, o veneno foi retirado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus é capaz de tirar a bênção da tua maldição. Deus é capaz de transformar a tua morte em vida. Deus é capaz de transformar as tuas brutas experiências de vida em experiências gloriosas para o nome dele. Que mesmo que você provou
a sopa da morte não significa que você vai morrer, mas Deus pode pegar aquilo ali e transformar como graça na tua vida e te ensinar tantas coisas. É isso que eu aprendo. Por quê? Porque o timo não vai mais precado, o alimento não vai jogado fora. O Eliseu não disse assim: não, nós estamos vivendo uma carestia, uma fome, não vou jogar essa sopa aqui, eu vou curar essa sopa, porque dessa maldição que está aqui dentro, eu vou fazer sair bênção. É isso que Deus faz. Deus faz isso da tua vida. Ainda que você prove, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Ainda que você prove o assad, a sopa envenenada, se você buscar o socorro de Deus, Ele pode curar a tua vida. Ele pode trazer guarigione para a tua vida. E Ele vai pegar aquela experiência amarga, aquele assadiar daquela sopa envenenada, e Ele vai transformar aquilo em um alimento substancioso para a tua vida. Colocou a farinha, todos comeram. Interessante, né? Era só uma sopa. O ingrediente ali foi um ingrediente divino. E é assim que acontece na nossa vida. Muitas vezes Satanás quer colocar o veneno, mas aí vem o Espírito de Deus e coloca um ingrediente mais potente, que é a presença do Espírito Santo, que cancela a maldição na nossa vida. Nós não precisamos aceitar a morte espiritual, pessoal. Nós podemos evitá-la. Amém? Mas ainda que a gente prove, ou ainda que a gente caia em qualquer pecado que de alguma maneira vai ser um veneno na nossa alma, a gente se lembra que tem uma farinha divina que pode curar as nossas vidas. Tem uma farinha divina que pode mudar a nossa história. E qual é essa? Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Essa é a palavra de Deus. Fique de pé na presença do Senhor. Vamos orar. Eu preciso evitar a morte espiritual. Amém, irmãos? Você não morre de uma vez na vida espiritual, você morre aos poucos. E sabe uma coisa que eu quero te dizer nessa noite? Se tem alguém interessado em destruir a tua vida espiritual, chama-se Satanás. E se você quer saber uma coisa, uma informação que talvez você não saiba, que se tem uma coisa que o diabo não tem, é pressa. Amém? Vocês me entenderam ou não? O diabo não tem pressa. Ele espera até que você ceda. Por isso, faz atenção à tua vida espiritual. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença. Senhor, às vezes, Senhor, a morte está na panela. Às vezes aquilo, Senhor, é que enche os olhos, aquilo que atrai o coração e os desejos, tem morte escondida, Senhor. Dá-nos o discernimento, Senhor. Ajude a gente a voltar à nossa Gilgal, ao nosso ponto de referimento. Ajuda a gente a fazer o círculo, Senhor, e tornar lá na onde o Senhor fez pactos conosco. A voltar lá naquele ponto, Senhor, onde a gente se aliançou contigo. A gente voltar lá naquele ponto, Senhor, onde a nossa vida foi mudada, e a gente retomar a nossa estrada. Ajuda-nos, Senhor, a nos aproximar de pessoas que te conhecem, a amar, Senhor, pessoas que caminham com Deus, a ouvir conselhos de pessoas espirituais, de pessoas que caminham com Deus. Senhor, a escutar a palavra do Senhor, que é o guia para a nossa vida. Senhor, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a fazer o que diz a tua palavra e não fazer do nosso modo, Senhor, esperar o orientamento divino, esperar o que Deus está falando, esperar o que Deus está dizendo e seguir as orientações do Senhor. Pai, ajuda a gente a fazer isso.
porque muitas vezes, Senhor, nós nos precipitamos. Às vezes nós vamos por nossa própria ideia, Senhor, a buscar ervas no campo, Senhor, para tentar melhorar a nossa vida, para tentar melhorar o nosso alimento, para tentar inserir alguma coisa mais prazerosa na nossa vida, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a se lembrar disso. Que nem tudo aquilo que tem uma aparência boa, Senhor, de fato é uma coisa boa. Aquilo que tem uma aparência boa pode esconder morte na panela e a gente não sabe, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ajude-nos, ó Deus, sempre buscar a farinha substancial do Senhor, Pai. Aquele alimento que sustenta, aquele alimento que nos mantém em pé, aquilo, Senhor, que faz a gente enfrentar os momentos de fome na vida, que faz a gente enfrentar os momentos de falta de prazer na vida, Senhor. Aquela palavra, Senhor, que é um pão quente, Senhor, que nos mantém vivos e saudáveis em meio à tempestade, Senhor Deus. Pai, nos ajude, que essa palavra permaneça nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.